Pontualmente em Brasília, 7h30. Estamos aqui na sede da TV Parlamento. Portanto, bom dia Brasília, bom dia Brasil, bom dia Alessandra Machado, nossa colega jornalista, e aqui compondo a bancada conosco. Bom dia, nossa entrevistada, a advogada Fernanda Araújo, aqui ao nosso lado, especializada em direito previdenciário. Bom dia, Brigadeiro Átila Maia, coordenador deste programa e conselheiro da empresa Açaí Mocho, presente em 17 países. E bom dia, Rafael Ming, proprietário da empresa Açaí Mocho, principal apoiadora da TV Parlamento. A empresa de comunicação Parlamento surgiu no ano de 1996, com sede no Kubitschek Plaza Hotel de nosso amigo Paulo Otávio, aqui em Brasília. E por 12 anos editamos o combativo jornal Parlamento. Em seguida, fomos para o setor comercial sul, quando fundamos a revista O Parlamento, impressa e virtual. Passamos os últimos 3 anos no eixo Rio-São Paulo e agora estamos de volta, como dizem aí, o bom filho a casa torna. Estamos de volta à capital da República, a cidade que tanto amamos, nossa querida Brasília. Agora surge a versão TV Parlamento. Inicialmente, gostaria de ouvir o empresário Rafael Ming sobre uma grande novidade da empresa Açaí Mocho e, em seguida, a jornalista Alessandra Machado, que fará 2 perguntas para a doutora Fernanda Araújo, nossa entrevistada especial, ela que é especializada em direito previdenciário. Rafael, é com você. Muito obrigado, Walter. Bom dia, Brasília. Bom dia, Brasil. Bom dia a vocês no mundo todo que nos ouve. E hoje, procurando ser o mais breve possível e agradecendo a presença mais uma vez de poder participar deste programa que fala da conjuntura política e principalmente da relação entre os poderes da República com o empresariado brasileiro, o empresariado nacional, as suas relações e importância dessa junção de forças e desse apoio mútuo que tem que ter para que o nosso país continue nesse crescimento e na retomada do desenvolvimento que é tão importante para todos nós cidadãos brasileiros. Então agradeço o Walter Brito pelo convite, jornalista Alessandra que está ao nosso lado na bancada e hoje a doutora Fernanda que vai ser a entrevistada falando de um assunto que é extremamente importante desde a época em que a gente vivia no Congresso Nacional e que eu tive oportunidade de participar do desenvolvimento de diversas ações que beneficiassem a todo o nosso povo. Mas hoje, Rafael, Walter... lembrando ainda que aqui o nosso cenário é o estádio Mané Garrincha e essas palmeiras fantásticas, né? Então, estamos num lugar privilegiado. Sem dúvida nenhuma, estamos aqui no coração de Brasília, podendo ter como sede a TV Parlamento, no programa Conjuntura Política, e ao fundo, como bem dito pelo nosso querido Walter Brito, nós temos o estádio Mané Garrincha, atual Arena BSB, Arena BRB, que já leva o nome aqui do próprio Banco de Brasília. Mas o comunicado hoje, Walter, para poder, obviamente, a gente aprender um pouco e saber o que vem acontecendo com a questão previdenciária no país, é falar apenas uma notícia para você que nos assiste, não só do Brasil, mas do mundo todo. Com certeza temos aí ouvintes e telespectadores de todo o mundo. Hoje, nós recebemos a notícia que o Açaí Motion, já presente em 17 países e que irá estar presente em 50 ainda neste primeiro semestre, o nosso sócio, parceiro e responsável pela operação no Japão, ou seja, do outro lado praticamente do planeta, firmou um acordo com um fabricante de lata no Japão e já estamos iniciando a produção de 1 milhão de latas de açaí Motion todos os meses no Japão. Então aí, ó, já estamos aqui podendo brindar. Faço questão que a jornalista Alessandra, jornalista Walter Brito e a doutora Fernanda possam experimentar nosso Açaí Motion,
que é uma bebida única, exclusiva, diferenciada, com características que tornam ela o The First Global Family Drink, a primeira bebida para toda a família no Brasil e no mundo todo. E com esta produção, a partir de agora, de 1 milhão de latas por mês, num contrato de 12 meses, já existe uma expectativa de que nos próximos 6 meses isso triplique para 3 milhões de latas mensais. Esse é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há mais de 2 anos para conseguirmos todos os registros da nossa marca, do nosso produto, dos ingredientes, da qualidade que nós estamos levando do Brasil para todo mundo, em especial ao povo japonês, que em breve terá produzido no seu próprio território, exportado do Brasil à base de preparo, mas sendo feita com carinho e especialmente para vocês aí no nosso Extremo Oriente. Então, meu muito obrigado por podermos ter a oportunidade de estar comunicando isso aqui nesse seu programa. O prazer é todo nosso, Rafael. E eu estou à disposição e sempre procurando contribuir para a evolução da nossa relação entre Congresso Nacional, poderes da República, com o empresariado brasileiro. Um abraço e até breve, gente. Alessandra, a nossa jornalista, ex-TV Globo, ex-SBT, fará as 2 perguntas iniciais para a nossa convidada, doutora Fernanda. Alessandra, é com você. Bom dia, Brasil, bom dia, Brasília. E hoje aqui, mais uma vez, fazendo parte, tendo o privilégio de participar dessa bancada da TV Parlamento com o programa Conjuntura Política. Nesse cenário maravilhoso, como já foi dito aqui, né? O estágio Mané Garrincha, falando sobre o Açaí Motion, essa bebida, esse energético genuinamente brasileiro, presente em 17 países, e também que já vai chegar lá no outro lado do mundo, no Japão. Isso aqui é uma bebida muito nutritiva, um energético nutritivo, que tem sabor de natureza e que é um orgulho para o nosso Brasil. É isso aí. E eu aproveito também, ao lado aqui desse renomado jornalista, Walter Brito, para dizer para vocês que estão nos assistindo, né, que está gostando da TV Parlamento, do programa Conjuntura Política, faça a sua inscrição, né? Ative aí o sininho, dê seu like e se inscreva no nosso canal. Alessandra, já agradecemos. Inclusive, lembrando o programa anterior, que você se referiu à ministra Marina Silva, que nos defendeu em 2007, lá no Japão, o nome açaí é brasileiro. É brasileiro, defendeu e, graças a Deus, garantiu esse produto aqui para o nosso país, que nada mais é um produto genuinamente brasileiro, que vai aquecer, com certeza, mais ainda a nossa economia. Então, bom dia, doutora. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Vamos falar com a doutora sobre direito previdenciário. Todos são sabedores que o direito previdenciário tem por objetivo, doutora, garantir os direitos, né, dos cidadãos brasileiros com relação à assistência à previdência, no sentido de morte, de vida e de doenças, né? Eu gostaria que a senhora explicasse para os telespectadores, aproveitasse esse momento aqui para falar como é que funciona a proteção do hipossuficiente nesse contexto. Primeiramente, bom dia ao jornalista Walter Brito, bom dia, Alessandra, cumprimentar aqui ao brigadeiro Átila, ao empresário Rafael Ming, e de já agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo um pouco dessas informações sobre o direito previdenciário, um assunto muito importante e extremamente interfere extremamente na vida, né, do cidadão, da sociedade como um todo, e dizer que estou muito lisonjeada em estar aqui, tá? Bom, respondendo a pergunta aqui da Alessandra, veja bem, realmente o direito previdenciário, ele traz uma série de garantias. O principal objetivo é garantir direitos, né, constitucionais, inclusive, ao cidadão, né? Nós temos a Constituição federal, ela garante diversos benefícios ao cidadão. Estamos falando de aposentadoria, né, pensão por morte, e em relação especificamente ao hipossuficiente, que é aquele cidadão vulnerável
financeiramente e socialmente, né? O direito previdenciário apresenta um benefício muito conhecido da população, né, Alessandra e Walter Brito, que é o BPC, é o benefício assistencial, né, que é garantido um salário mínimo à pessoa idosa, né, a partir de 65 anos, e a pessoa que é deficiente, com qualquer tipo de deficiência. Então, ela tem direito a esse benefício. É uma garantia mínima. Ela, inclusive, é tida como um benefício assistencial. É diferente do benefício previdenciário. Inclusive, Né? é utilizado, né, em muitas secretarias de assistência social em todo o Brasil. Muito, Utilizado, porque procurado. exatamente, porque o meio de acesso ao BPC É através do CAD único, a inscrição do CAD único, que é feito justamente nas secretarias. pelas secretarias de assistência social através dos CRAS, né? Então, começa por ali, tudo começa por ali. Você faz a inscrição ali do CAD único e aí tem os outros requisitos, né? Que Agora, você precisa doutoras, comprovar. antes da Alessandra fazer a segunda pergunta, eu gostaria de agradecer aqui, ao vivo e a cores, e em cores, o doutor Uirã Silva Fritas, um advogado competente do setor comercial sul, há muitos e muitos anos, foi estagiário do maior criminalista que Brasília já teve, doutor Nilson Bernardes Curado. Foi o doutor Uirã que nos apresentou há 15 anos essa figura importante da advocacia previdenciária, que é a doutora Fernanda Araújo. Obrigado, doutor Irã, por tudo. Alessandra. Doutora Fernanda, dando continuidade à nossa entrevista, né? Mas eu gostaria de fazer aqui, lembrar aqui, né? Agradecer, aproveitar o momento também para agradecer ao nosso colaborador, o brigadeiro Átila Maia, e mais uma vez reforçar a presença aqui no início do nosso programa desse empresário visionário do Açaí Motion, que é o Rafael Ming. Então, partindo para a segunda pergunta, né? A senhora, que é muito experiente nessa área previdenciária, como é que a senhora define os principais avanços dessa área aqui para o nosso país, que é de tão importante, né? Nesse país que muitas vezes, muitas sociedades, né, se encontram sem vez e voz. Verdade, Alessandra. No direito previdenciário, a gente tem a oportunidade de atingir parcelas da sociedade que estão ali, né, às vulneráveis. vezes, muito vulneráveis. Né? Nós temos, por exemplo, o direito previdenciário, ele protege o trabalhador rural, ele protege o indígena, ele protege até crianças, porque, como eu falei, esse benefício assistencial, ele é direcionado, por exemplo, a crianças, ele não é só o idoso, né? Então, o direito previdenciário, ele tem essa finalidade também social, né? Nós tivemos muitos avanços aí com a reforma da Previdência também, né? Porque o que acontece? O direito previdenciário também, a previdência social no Brasil hoje, ela é um assunto bem espinhoso aí, né, na atual conjuntura política, porque envolve muitas questões, envolve questões econômicas, interfere, né, nas questões econômicas. A gente viu aqui o empresário Rafael Mink aqui, falando sobre o produto, que é um produto excelente, eu experimentei aqui, muito bom. Gostou, doutora? Delicioso. Né? Eu, particularmente, sou suspeita para falar, adoro um açaí. E as crianças também gostam. Gostam e adoram. E é um produto natural, muito nutritivo. Muito. Eu adorei aqui, está muito aprovado. Então, o empresariado, por exemplo, o empresariado brasileiro, ele tem a ver com muita preocupação também essas questões da Previdência, porque elas interferem na economia do país, né? Elas trazem assuntos que interferem diretamente na economia do país. E quando você vê um país preocupado em estabelecer legislação, regras que vão garantir o crescimento econômico do país, isso é muito bom. Favorece exportações,
importações, investimentos no país, Aquece o comércio, a aquece economia a interna, economia de todas as formas, né? Geração de emprego, renda. então renda. Então a reforma da Previdência, ela, embora tenha sido, foi em 2019, né? Com a emenda constitucional 103, ela gerou muita polêmica e está aí ainda gerando muita polêmica. A gente que é da área, né, de previdenciário está aí discutindo nos tribunais, no judiciário brasileiro, ainda tem muito debate, ainda tem muita discussão sobre isso, né, sobre as regras que foram alteradas, mas ela é necessária. Essa reforma da Previdência foi necessária, ainda vai ser necessário ainda muitos ajustes, porque é um assunto realmente assim muito complexo, como eu falei, interfere na economia, né? Envolve todos os setores envolve da sociedade. Todos os setores. Então, está aí ainda gerando muita discussão. Eu recebo muitos clientes ainda com dúvidas, né? Pessoas ainda preocupadas. Ah, mas eu perdi minha aposentadoria, eu vou conseguir aposentar, não vou conseguir. Né, a gente sempre esclarece. Muitas vezes a gente tem que judicializar. Nós temos uma autarquia federal, que é o INSS, muito assoberbado realmente, né? Precisando trabalhar mais ainda, precisando de uma atenção especial do governo, né? Para a gente conseguir implementar todas essas regras do direito previdenciário, todos os direitos, né? Hoje nós temos o INSS com uma fila enorme de benefícios ainda para dar resposta para a sociedade. Às vezes é uma pessoa que está sem trabalhar, precisando de um benefício, e a autarquia, infelizmente, é muito assoberbada, muito sobrecarregada, né? Então, nós temos todas essas questões. O direito previdenciário, ele realmente é muito amplo, ele envolve mesmo muitas questões que interferem realmente, como eu falei, no dia a dia da sociedade, mas é um assunto que a gente está aí, é uma questão que a gente está aí. Tem que resolver, os especialistas, né, estão aí, a sociedade toda tem que se envolver no tema para a gente buscar soluções e implementar todos os direitos do cidadão. Como vocês podem ver, a mulher avançou, né? A mulher hoje está em todas as áreas, né? Assistindo aqui esse bate-papo entre duas mulheres competentes, uma jornalista, né? Trabalhou na TV Globo, na SBT, foi primeira-dama de um importante município do Maranhão, e ao meu lado esquerdo, essa querida doutora Fernanda, né? Doutora Fernanda Araújo, que me foi apresentada, como eu disse, pelo competente doutor Irã. Só para lembrar, doutor Irã Silva Freitas, um grande advogado, no ano de 2002, doutora Fernanda, ele foi candidato à presidência da Caixa de Assistência dos Advogados, quando elegemos a chapa da Estefânia Viveiros, primeira mulher, né, presidente da OAB em Brasília. E, à época, nos 27 estados, só tinha ela como presidente. Né? Então, a valorização da causa feminina, da mulher, no tempo de Anaídes Beiris, em 1900, né? Aquela paraibana mulher macho, que passou para a história, né? Que era uma mulher além do seu tempo, ela já discutia a possibilidade da mulher ser candidata, num tempo em que a mulher sequer votava. E foi nessa leva aí da Estefânia Viveiros, presidente, que surgiu o Ibanez Rocha. Ele era o secretário-geral e coordenador da campanha da Estefânia. Ela se elegeu, depois ele foi presidente da OAB e agora 2 vezes governador. Na época, nós levamos o debate, naquela época, que a nossa chapa era comandada pelo Guilherme Castelo Branco, eu já também como bacharel em Direito, e o Guilherme era o candidato à presidência da nossa chapa. A Estefânia a chapa vencedora, e tinha o Eduardo Roriz, que tinha, à época, o maior percentual para vencer aquela eleição. Entretanto, o debate ferrenho entre Guilherme Castelo Branco e
o Eduardo Uriz fez com que Stefânia tornasse presidente e o Ibanez, hoje, duas vezes governador. Duas vezes de E Brasília. naquela época, o Regufe tinha perdido 2 eleições. Os debates se davam na TV Apoio, sob o comando de Regufe. Ideias com Regufe. Regufe, um abraço. Você, depois daquela época, foi distrital, federal e um dos melhores senadores que o Brasil teve. Agora, doutora, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Em 1945, né, lá atrás, época da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos 200 mil aposentados, Alessandro. Sim. E hoje já chega à casa dos 38 milhões. Você acha, você como uma competente operadora do direito, conhecedora profunda da questão previdenciária no Brasil, você acha que o Brasil aguenta mais 10 anos, né, com esses 38 milhões de aposentados? Como é que você vê essa possibilidade? Como é que você analisa efetivamente nós, que 38 milhões é quase um quinto da população brasileira? Realmente, Walter, é, o Brasil, como eu falei aqui anteriormente, ele precisa avançar ainda mais nessa questão, né, da Previdência, de garantir os direitos do cidadão, porque nós estamos precisando evoluir mais, né? E certamente o país não tem como suportar, né, pelos próximos 10 anos aí, sem a gente avançar em questões como essa questão do o déficit, por exemplo, da Previdência. Existe, né, não é mito, é uma verdade, precisa ser enfrentado pelo governo, né, pelos nossos legisladores. A gente precisa combater isso daí com reformas, mais reformas, porque do jeito que está, a população está envelhecendo. Né? Você tem a população envelhecendo, você tem pessoas, às vezes, entrando no mercado de trabalho mas de forma informal, e aí essas pessoas não contribuem para o INSS, e isso vai gerando uma bola de neve, bola né? de neve, Ser... porque você não vai ter, o INSS não vai ter ali o aporte financeiro para garantir o pagamento dos benefícios, né? Garantir todos os direitos ali do cidadão. Então, a gente precisa trabalhar essa questão, sim, com certeza, evoluir mais no debate, né? E para que a gente possa garantir aí por mais 10 anos, e 10, e 10, e 10, porque realmente do jeito que está, vai ser bem difícil. Mas o presidente Lula, doutora Fernanda, ele é um craque, ele está lá na China, embora não tenha levado aí o nosso representante da Açaí Moço nessa comitiva, o Rafael Ming, que deveria estar nessa comitiva, viu, presidente? Fala nisso, presidente. Lembrando aqui que no dia 1º de janeiro eu tive a oportunidade de estar com o presidente Lula lá no Santos Futebol Clube, quando o passamento do Rei Pelé, no sepultamento lá do Rei Pelé, nós estivemos juntos lá no Memorial do Santos, quando eu tive a satisfação de entregar o meu livro, Memórias de uma Família Negra Brasileira, nas mãos do presidente Lula, e fotografado pelo fotógrafo mais famoso da América Latina, o Stuquinha. Viu, Stuquinha? Depois eu preciso daquelas fotos. Então, o presidente está lá na China e ele, naturalmente, vai ver esse nosso programa e vai pensar em tudo aquilo que você comentou aqui. Exatamente. E eu tenho a certeza disso. Ele é muito sensível, né? Um homem que tem a nossa Marina Silva como ministro do Meio Ambiente, nós temos que aplaudir. Agora, eu gostaria, doutora, de fazer mais uma pergunta. Antigamente,
aparecia aquelas fraudes da Previdência. Inclusive, aquela grande fraudadora, né? A Joagina que faleceu recentemente, Isso. ela foi um exemplo, né, de fraude nesse país, um exemplo ruim. Isso acontece ainda? Sem dúvida, Walter. Infelizmente, a Previdência Social ela é alvo de fraudes o tempo todo, né? O caso da Georgina de Freitas, né, que ela foi... É só um exemplo. É só um exemplo, né? O caso dela começou ali em 91, né, onde foi Teve grande descoberto repercussão. uma grande quadrilha com mais de 20 pessoas, né, envolvendo advogados, juízes, inclusive, responsáveis ali por uma grande fraude na Previdência, estimado num rombo de mais de 600 milhões, né? Um absurdo, na né? época, Se hoje né? Não, se hoje é um é um valor absurdo, alto, imagine. imagina na época, né? E hoje nós temos, sim, infelizmente, ainda muita fraude, né? Mas a gente tem também uma Polícia Federal atuante, né? O tempo todo a Polícia Federal está fazendo operações, né, de combate a essas fraudes. A gente vê o tempo todo deflagrando operações ali nos estados do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Norte, né? No Brasil todo. Onde parece que o trabalho lá é mais intenso por causa do o alto índice de vulnerabilidade. Isso, exatamente, é isso mesmo, Alessandra. A vulnerabilidade da população Maranhão, ali, Piauí. E às vezes favorece muito, né? Aí a gente tem diversas situações lá. Eu, como atuante ali na área também, né? Eu tenho inscrição na OAB do Maranhão, inclusive sou atuante lá. Falar nisso, né? doutora, eu estou percebendo aqui, eu estou entre duas maranhenses. As moças lá daquela terra do arroz de puxá e do Guaraná Jesus. Não é isso, Alessandra? Eu sou maranhense, doutora de coração, né? Fui criada no Maranhão, nasci aqui em Brasília, em 1970, mas conheci, sei mesmo na prática como é que é viver lá no Nordeste, como é que funciona a sociedade, o jeito de ser, de viver daquele povo, as dificuldades que eles enfrentam, o trabalho do INSS, a fragilidade muitas vezes do sistema. Doutora Fernanda, você é de qual a cidade lá no Maranhão? Eu sou nascida em Pedreiras, né? Na Baixada. Na Baixada. O presidente Lula esteve lá na minha região esse final de semana, porque infelizmente estamos sendo atingidos lá por fortes enchentes, né? O rio Mearim, que é um rio grande lá do Maranhão, transbordou, e aí a gente tem todo ano essa situação, infelizmente, né? De fortes alagamentos. O presidente Lula esteve lá, uma grande comitiva, o ministro Flávio Dino, né, e vários políticos lá da região, e viu de perto como é a situação lá. Agora, já que o papo é Maranhão, eu lembrei-me aqui de um grande brasileiro, um grande presidente da Academia Brasileira de Letras, que eu vou mandar um abraço para ele, né? O presidente Sarney. Eu tenho um livro cujo título é Memórias de uma Família Negra Brasileira. É um dos mais vendidos na América Latina sobre a questão étnica. E lancei em 2006, aqui no Teatro Nacional em Brasília, quando tivemos lá 1.000 pessoas presentes, inclusive o presidente do Supremo à época, o saudoso Maurício Correia. E o prefácio do meu livro foi feito pelo grande poeta goiano, Antônio Vitor, intelectual de primeira, autor daquela música Alma Transparente, lá do nosso Chico Rei Paraná e Leonardo cantaram. Antônio Vitor, um abraço para você aí, hein? É o homem que fez o prefácio do Memórias de uma Família Negra Brasileira. A capa é do maior artista plástico da América Latina, meu amigo e co-estaduano, Ciron Franco. E a apresentação do presidente Sarney, membro da Academia Brasileira de Letras e ex-presidente do Brasil. À época, ele era presidente do Senado,
quando produziu, né, a apresentação do nosso livro, que nós lançamos em primeira mão. Hoje está na 4ª edição, Memórias de uma Família Negra Brasileira. Alessandra, faça, por favor, a próxima pergunta para essa craque aqui do direito previdenciário. Sim, muito, muito pertinente. Mas antes dessa pergunta, doutora, mais uma vez vamos reforçar aqui, né? Vamos brindar o açaí monstro, né? Claro! Não é todo dia que um produto genuinamente brasileiro vai chegar lá do outro lado do mundo, no Japão. Crianças, idosos, né, cardíacos, todo mundo pode tomar, não é isso? Todo mundo e altamente nutritivo, natural, né? Natural, com sabor natureza. Doutora, continuando, né? Direito previdenciário. A senhora atua há 18 anos, né, como advogada de direito previdenciário. E existem muitas demandas com relação a esse setor, a esse segmento. Eu gostaria de perguntar para a senhora, o que existe mais procura? A senhora trabalha mais efetivamente com aposentadoria ou com benefícios? E se é com benefício, eu gostaria, se são os benefícios, quais são os mais procurados pela sociedade, por nossa sociedade? Alessandra, eu faço um trabalho consultivo também, né, de prestar informações ao cliente, faço também trabalho de planejamento previdenciário, né, então oriento ali ao cidadão, ele está ali perto da aposentadoria, já dou, né, todas as orientações, faço todo um planejamento, faço o trabalho consultivo e também faço o trabalho, né, contencioso do previdenciário. A gente trabalha com diversos benefícios, né? A aposentadoria é um benefício muito procurado atualmente, porque, como eu falei, a reforma da Previdência atingiu muito esses benefícios, alterou a idade, por exemplo, né, da mulher, passou de 60 para 62, então tivemos várias alterações. E nós temos a procura de muitos benefícios, né? A aposentadoria, como eu falei, pensão por morte, que também houve uma alteração na legislação muito, muito forte, né? Antes da reforma de 2019, por exemplo, era possível a gente fazer a acumulação do benefício com uma aposentadoria. Atualmente é possível, mas respeitando algumas regras, né? Então, nós temos uma série foram uma série de alterações que interferiram bastante ali no dia a dia do cidadão. E eu sou muito procurada realmente pelas pessoas para orientações. Às vezes as pessoas acham que eu atingi a idade, eu vou lá no INSS. São muitas dúvidas, né? Muitos questionamentos coloco aqui ainda. Minha carteirinha do trabalho, carteira, né? Trabalho aqui debaixo do braço e vai lá, vou me aposentar. E aí não é bem assim, né? Vocês viram como é que as mulheres se entendem? Né? Alessandra, mais uma pergunta para a nossa querida advogada. Doutora, a senhora vem explanando os conteúdos com relação ao direito previdenciário de uma forma bem clara, muito direta e bem objetiva. E nós somos sabedores que a senhora trabalhou e trabalha em grandes escritórios, né? Escritórios. Só que, independentemente de qualquer coisa, a senhora é uma brasileira, né? Uma brasileira criada lá no Maranhão, que sentiu, que viu, que cresceu vendo a sociedade de uma maneira geral, independentemente de qualquer coisa. Mas eu gostaria de perguntar para a senhora, com a sua experiência até hoje, do dia a dia, né? Vivendo ali as dificuldades, as dúvidas do cidadão brasileiro, qual o conselho, por exemplo, que a senhora daria para o governo brasileiro com relação à área previdenciária? Alessandra, realmente muito obrigada, senhor, pela deferência em relação à minha profissão, né, a minha atuação. Realmente eu atuo há 18 anos, né, como advogada, saí da faculdade e fiz o exame da ordem e já entrei no mercado de trabalho atuando como advogada. Sempre fui advogada, né? E essa área previdenciária, eu digo que foi um chamado que eu tive, né? Porque eu fui levada ali através da minha experiência nos escritórios que eu trabalhei, né? Eu fui
colocada ali naquela área para trabalhar e trabalhar com o povo, com a população mais vulnerável, os idosos, atendo ainda muito idoso, né? E é uma área que realmente eu gosto. Em relação a seu questionamento, eu, como profissional da área, não posso deixar de mencionar a minha preocupação em relação a exatamente esses avanços que a gente ainda precisa fazer, né, para garantir que os benefícios sejam pagos, que a previdência social se sustente, né, que haja garantir os investimentos no país com todas essas alterações à legislação que são necessárias, né? Então a gente precisa ainda, o governo precisa realmente ter um olhar bem atento realmente a essa situação, né? Eu elenco também, eu menciono também a questão do INSS, que precisa ali de Um suporte um maior, uma estrutura suporte, maior para um atender a demanda. investimento, exatamente, um investimento, para a gente conseguir atender o maior número, né, de pessoas, e isso daí, sem o governo olhar ali atentamente, vai ser inviável. Mas eu acredito que o governo está atento a isso, está favorável, nós temos um Congresso também preocupado em garantir, né, esses direitos e benefícios da população, né? E a gente acredita, sim, eu sou muito confiante, né, e otimista Como toda como brasileira, profissional da como área, brasileira. como todo brasileiro, que eu acho que sim, o governo vai conseguir dar uma garantia disso daí e favorecer também o papel do país aí, a visão do país, né, até para fora no mundo, né? Como se vê, gente, Brasília é uma cidade de grandes advogados, né? Grandes advogados como Pertence, como no passado tivemos Maurício Correia, como temos ainda o grande advogado Paulo Castelo Branco, bem como o seu filho Guilherme Castelo Branco, né? O Evandro Pertence, filho do ex-ministro Pertence. No passado tivemos a referência na Bahia, né? O Rui Sim, Barbosa, Barbosa, o homem Patrono que aí é da patrono, advocacia. né? O Águia de Aia, né? Grande advogado. Inclusive, a minha temporada que passei em São Paulo, 2 anos em São Paulo, inclusive fui candidato a deputado federal ano passado em São Paulo, 2022, e tem a esquina da Riachuelo, ali próximo, para quem conhece São Paulo, alô São Paulo, próximo ali à Igreja da Sé, tem um barzinho, que é uma lanchonete fantástica, ao lado da antiga Universidade de São Paulo, onde Rui Barbosa estudou, né? É ali no Largo de São Francisco. Então nossa, lá eu tomava referência. café e no passado o Rui Barbosa tomou café lá. É do Francisco. Francisco, um abraço. Rui Barbosa é referência da advocacia. Inclusive, em 1920, se não me engano, ele estava doente em Salvador e seria paranense da turma de 20. E ele mandou para São Paulo o discurso dele, que ele seria o paranense. Oração aos moços, para quem é da advocacia e conhece essa história de oração aos moços. Agora, doutora, falando em grandes advogados, qual é a sua referência no mundo previdenciário, né, na advocacia previdenciária? Realmente falou com propriedade aí sobre grandes colegas, né, realmente aqui em Brasília Esqueci, inclusive, o meu colega lá, que é o doutor, que o nosso brigadeiro Átila Maia conheceu, que é o Raimundo Hermes Barbosa, um dos maiores criminalistas de São Paulo. Meu amigo, foi conselheiro federal, inclusive junto com o Ibanez. Ibanez, Raimundo Hermes Barbosa. Um abraço. Diga aí, doutora. Então, para ir falando em grandes advogados, eu tenho que realmente mandar um grande abraço aqui para o nosso colega, né, doutor William Silva Freitas, realmente um grande advogado. Tenho a honra de trabalhar em parceria com ele, né, é um exímio conhecedor aí dos problemas da sociedade,
trabalha mesmo com paixão e amor à profissão. E Eu mais tenho grande importante admiração ainda, por ele. o homem de Porungatu. É verdade, é Certo. da terra do Goiás aí, muito, né? Muito fazendeiro lá. Doutor Irã tá devendo pra gente, inclusive, pra gente visitar lá aquelas fazendas dele, né? É verdade. Doutor Irã, tô aguardando aí esse convite, viu? É Nas isso aí. fazendas. Mas diga então, a sua referência no mundo previdenciário? Minha referência eu tenho vários, né? A gente tem diversos autores de livros. A gente tem o professor Pedro Lenza, por exemplo, que ele é conhecido como constitucionalista, mas ele trabalha também fazendo a esquematização de direito de livros, né, da doutrina de direito previdenciário. Nós temos vários juristas, nós temos juízes também, que são hoje grandes juristas. A gente está tendo muita novidade no mercado, né, com esses cursos que estão aparecendo também, estão surgindo. Lógico, com o avanço da tecnologia, hoje a gente tem acesso a cursos lá, né, de todo lugar, e na internet a gente consegue achar uma variedade enorme de doutrinadores, de professores, mas é, 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 eu particularmente sou, né, da doutrina tradicional, então o professor Pedro Lenza, né, e outros grandes doutrinadores aí da área são meus admiradores. Assim. Aliás, eu admiro muito a eles, né? Agora, doutora, a nossa jornalista, a jornalista Alessandra, que adora a França, né? Ela quer fazer mais Quem não ama a França? ela quer Não fazer é? mais uma pergunta e fazer uma referência à França. Sim. Diga aí, doutora. Não, primeiramente, né, antes de dar continuidade a essa entrevista tão descontraída, né, agradecer mais uma vez a participação. É um privilégio poder estar aqui ao lado desse renomado jornalista, o Walter Brito. É uma honra receber a doutora Fernanda Araújo aqui na TV Parlamento, programa Conjuntura Política. E começamos hoje o dia diferente, mais uma vez, com a presença também do empresário visionário do Açaí Mocho, o Rafael Ming, e o nosso conselheiro também, o brigadeiro Átila Maia, participando também aqui desse projeto grandioso para Brasília. Agora, Alessandra, falando em Brigadeiro Átila Maia, eu não sei se você sabe, ele foi vice-ministro da Pesca. Vice-ministro da Pesca e também já foi candidato e teve uma expressiva votação. Ele é um 130, homem de mais de 130 não, mil votos. 136 mil votos para o Senado com R$ 3.000. Sim. Isso em 2018. Isso eu sabia. Vice-ministro da Pesca. E um fenômeno de votos. 136 mil votos para o Senado de Brasília. Né? Parabéns, brigadeiro Átila Maia. E é um prazer fazer esse trabalho em conjunto com o senhor, tão respeitado, tão renomado e tão admirado aqui, não só em Brasília, mas em todo o Brasil, e que também já ficou à disposição do Brasil no exterior, né, Átila Maia? Então, a pergunta é o seguinte, dando continuidade, já que o assunto é direito previdenciário, eu entendo bem, já trabalhei em secretaria de assistência social e entendo a sua sensibilidade para essa área. Realmente, doutora, é um chamado. Eu acho assim, se a gente tem oportunidade, grandes oportunidades na vida, nada melhor do que a gente, numa certa idade da nossa vida, poder retribuir isso socialmente. Com relação à pergunta, é a França, né? Sim. Ele falando aqui que eu sou apaixonada pela França. Ele e todos nós. Quem não é apaixonado pela França? Mas, em se tratando de direito previdenciário, a gente sabe que o povo francês ele se manifestou, foi contra o governo, quando houve lá, né, a mudança de 62 anos, a aposentadoria, para 64 anos. Já aqui no Brasil, né, houve também essa mudança, o homem se aposenta com 65 anos e a mulher com 62, desde que eles tenham contribuído por 15 anos. A gente analisando assim, o comportamento de um povo europeu, né, do francês e do brasileiro, a gente já sabe que o brasileiro é um povo alegre, um povo descontraído, mas a senhora considera que
que a sociedade brasileira ela se posicionou de forma pacífica. A senhora considera o povo brasileiro pacífico nesse sentido? Mesmo com tantas indagações, com tantas insatisfações até com relação a certas reformas que aconteceram na Previdência? Sim. Veja, Alessandra, o que acontece ali na França? A França tem um histórico, né, de manifestações populares já muito, né, lá da Revolução Industrial. Então, é um povo realmente que se manifesta, né, vai para as ruas, né, lá é tudo debatido, realmente. Aliás, essa última manifestação que está acontecendo lá, dos motivos é em razão exatamente da falta de debate ali que teve que não teve, aliás, com a sociedade. Então, o povo foi para a rua, né, se manifestar e contrário à reforma, né, e realmente está dando um problema lá. Todas as vezes que a reforma da Previdência teve apresentou alterações lá, o povo foi para a rua com manifestações, né? Manifestações às vezes violentas, né? Muito violentas, e aí a gente vê esse cenário que está acontecendo lá. Aqui no Brasil, eu não digo que assim, o povo é pacífico e não se manifestou. Eu não acho que é bem por aí. A gente não teve, por exemplo, nessa última reforma, um debate amplo com a sociedade, né? Infelizmente, ali, eu acho que, como é um assunto que mexe muito, como eu já falei aqui, com a vida do cidadão, do trabalhador, né? Do empresário, na economia, né? Acho que faltou um pouquinho ali mais de debate, né? Esclarecimentos, né? Faltou fazer um pouquinho mais de chamar ali a sociedade, os setores, né, realmente atingidos, ali envolvidos para o debate, né? E aí a sociedade foi pega, e porque a gente está falando, Alessandra e Walter, de um país como o nosso, o Brasil, que tem dimensões continentais, a gente sabe, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente está aqui na capital da República, né? A gente tem acesso a informações. Você está falando, você pode dizer, doutora, mas todo mundo tem acesso à informação, todo mundo viu na Rede Globo, ou enfim, né, o canal aqui que eu mencionei. Mas viu aí na TV, viu no jornal, viu na internet, todo mundo tem um zap, todo mundo tem acesso à internet, então todo mundo teve conhecimento, quando vai acontecer a reforma da Previdência, todo mundo ficou sabendo. Não é bem assim. A gente aqui na capital da República, sim, né, tem acesso, tem uma outra realidade. Né? Mas a gente, como eu estou falando, a minha experiência, por exemplo, no interior de estados do Nordeste, mostra que faltou chegar a informação de forma adequada, o debate de forma, né, adequada ali para aquela população. Não estou falando de todos, não estou falando que... Generalizando. Não estou falando de uma região, estou citando um exemplo de uma região que tem sim dificuldades de acesso. Nós estamos falando do agricultor que vive lá no interiorzinho, lá no povoado, né? A roça do toco, quebrando coco babaçu, que não estudou, que não tem acesso, em certos locais que não tem entendido. Né, mal sabe manusear aqui um aparelho celular, né? Então, nós estamos falando, estou voltando os olhos para essa população que não é pequena. Não é pequena, é uma grande parcela, sim, da população, e que foi atingido, por exemplo, com a reforma da Previdência. Então, essa questão das manifestações, né, lá na França, comparando aqui com o quadro, né, do país, eu atribuo também a isso. Esse é um dos fatores, né? Agora, falando em França, eu lembro muito da Champs-Élysées, né? Quem conhece a França, Sim. né? Sorbonne, é uma referência, a Sorbonne, né? Champs-Élysées, né? São referências lá na nossa França. França. Inclusive, lembrando aí que em 1993 eu fui a Paris liberar o corpo de nosso grande Otelo, que morreu ali nas escadarias do aeroporto Charles de Gaulle. À época, o presidente da República era Itamar Franco. Fizemos um
sepultamento com honras de chefe de Estado em Uberlândia. Na época eu era diretor financeiro da Fundação Palmares, mas vice-presidente, e naquela oportunidade eu assumi a presidência da Fundação Palmares para que fizéssemos esse grande evento em homenagem a Grande Otelo. Primeiro foi uma despedida lá no Rio de Janeiro, no Palácio Gustavo Capanema, e depois o sepultamento em Uberlândia. Agora, gostaria, nessa conversa que eu dando sequência, de mandar um abraço para a Cade, que foi secretária da Embaixada do Senegal e está lá hoje no Senegal, né? Inclusive vendo o nosso programa, e ela já conhece o Açaí Mocho. Então, a Cade se aposentou como embaixadora, né? E adora Paris. E o pai dela, que foi embaixador também, vivia na Champs-Élysées. Agora, eu participei de tudo quanto é eleição em Brasília nos últimos 30 anos. O Yacht Clube, um abraço para o Comodoro do Yacht, nosso amigo Flávio, né? Eleições da OAB, e tinha aqueles advogados de passa nas mãos, trabalhadores, né? Como comentava nosso saudoso Pedro Calmon, a luta na advocacia do advogado trabalhista diária. E nós sabemos, doutora, que você também é advogada trabalhista. Como é que é seu dia a dia na advocacia trabalhista? A advocacia trabalhista também é uma das minhas paixões, né? Eu sou suspeita para falar também, eu gosto muito. As áreas que eu atuo realmente por gostar, né? E pela paixão ali de estar trabalhando com a área realmente com a população, né? A área trabalhista, ela tem, eu digo sempre que ela tem uma vantagem, né, em relação a outras áreas do judiciário, né? A gente consegue... Agora, como nós estamos indo para o final do programa, Sim. Eu gostaria de mandar uma outra pergunta. Sim. Como é que a senhora avalia, eu sei que não é sua área específica, a questão da anistia, Sim. os 100 dias de governo do presidente Lula no que se refere à anistia? Não, sem dúvida o governo Lula é o que mais trabalhou, né, nessa questão da anistia. Então, nós temos uma referência aí, com certeza o governo vai trabalhar mais ainda para implementar e garantir todas as garantias, né? É com você, Alessandra. Mais uma pergunta. A pergunta que eu gostaria, a senhora que é independente também de qualquer coisa, né, de ser advogada da Previdência, ser trabalhista, a senhora é uma mulher e uma advogada militante. Como é que a senhora vê a mulher atualmente no Brasil, no mercado de trabalho, para garantir o sustento de suas famílias? Porque a gente sabe que a mulher vive muito sobrecarregada, mas mesmo assim ela entrou no mercado de trabalho, hoje ela é ativa e muitas vezes até ganha menos, né, do que os homens, né, que eu acho algo bem desleal. Agora, emendando a pergunta dela, você responda as duas, Sim. por favor, que estamos no finalzinho. Sim. A advocacia previdenciária e o precatório. Sim. Em relação à atuação da advocacia da mulher, né, no mercado de trabalho, Alessandra, nós somos exemplos aqui. Sim. Nós estamos aqui, né, trabalhando, exercendo nossa profissão. A gente tem dupla jornada, né, tripla jornada, e é um desafio, realmente. Mas a mulher veio para somar, né, a mulher está aí com impostos, né, em razão da competência, né, e ela vai assumir aí muito mais, né? Com certeza. Estejam aí preparados que o futuro, né, é das mulheres também, né? É a questão dos precatórios, Walter. O precatório é a forma de pagamento, né, que os órgãos públicos fazem, é a ordem de pagamento, né? Nós temos, muito interessante essa questão, porque a gente tem um prazo, isso aí a gente está falando dos prazos para pagamento, né? Que às vezes são longos. O que acontece? A pessoa entra com ação na justiça, ganha e leva aí um ano e pouco, 2 anos, dependendo da situação, o valor do precatório demora um pouco mais para pagamento. Então, a gente precisa ter essas regras aí também obedecidas, mas a gente está avançando nessas questões aí também,
o judiciário tem trabalhado arduamente para dar conta desses pagamentos todos. Finalizando, você já participou de alguma eleição da OAB? Já foi conselheira? É, Qual é a sua relação com a OAB? como eu disse, eu tenho inscrição na OAB do Maranhão, lá já participei de campanha eleitoral, não concorrendo a nenhum cargo, mas campanha eleitoral lá, a gente já foi bem ativa lá, ajudando os colegas lá, e eu gosto muito dessa área de política classista. Um abraço, Brasil. Estamos aí nos finalmente, né, desse programa muito interessante. Eu gostaria, inclusive, de falar para os advogados que estão nos vendo que eu sou bacharel em Direito desde 2007. Fiz com muita honra e durante o dia meu curso bem feito na Unip. A minha monografia ficou lá como exemplo durante muitos anos, também. né? A origem dessa monografia resultou com o nosso livro Memórias de uma Família Negra Brasileira, que eu falo sobre a inaplicabilidade da lei contra o racismo, que eu ajudei a escrever junto com o nosso CAO, né? Sou bacharel, passei muitos anos sem fazer a prova da OAB, 15 anos praticamente, estudei umas 2 semanas outro dia e fiz 39 pontos. Portanto, Tá advogados, lá. aguardem que brevemente nós estaremos lá. Para as considerações finais, Alessandra. Foi um prazer participar. Eu também sou bacharel desde 2007, me formei no CEUB. Foi um prazer poder levantar esses temas referentes a direito aqui na TV Parlamento, nesse programa Conjuntura Política. E agradecer a presença, a participação, fazer parte dessa bancada ao lado desse renomado jornalista, escritor, bacharel em Direito, experiente, fundador aqui. Ex-professor de matemática. E da senhora, né, com essa vasta experiência que a senhora tem, tão jovem, eu agradeço a participação. E as minhas considerações dizer para você que está aí nos assistindo, faça a sua inscrição, se inscreva aqui na TV Parlamento, no nosso programa Conjuntura Política. E vamos fechar com chave de ouro. Eu aproveito aqui para brindar mais uma vez o açaí mocho, né? Já que o assunto também é açaí mocho, né? Esse produto brasileiro. Antes de concluir, eu gostaria de mandar um abraço aí para a ministra, a nossa Simone Tebet. Simone Tebet, eu escrevi uma matéria sobre Vossa Excelência hoje, né? Vejam aí, você e sua assessoria. E também envolve o deputado federal mais votado de São Paulo, o nosso Boulos. Boulos. É importante você dar uma olhada nessa análise que eu faço hoje no São Paulo, nas entrelinhas. É com você, doutora. Despedidas. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, ao convite, né, feito aqui pelo jornalista Walter Brito. Gostaria de agradecer a Alessandra, né, enfim, ao Rafael Ming aqui, ao Brigadeiro Átila e a todos os telespectadores que nos acompanharam aqui nesse programa de hoje. Esse bate-papo foi muito bom. Eu ainda tinha muita coisa para falar, viu? Eu vou querer um outro convite para vir aqui para a gente complementar os assuntos e trazer mais assuntos, porque essa questão, esse tema do direito previdenciário tem muita coisa para falar. Quero falar também sobre direito trabalhista, estou aberta aos convites, aí os próximos convites, e principalmente se tiver esse açaí motion aqui, eu venho todo dia, se deixar, viu? Muito obrigada a vocês e até uma próxima. Pois é, Brasília, Brasil, quero agradecer a todos e todas, e especialmente desculpa interromper, mas só lembrando aqui, um grande abraço ao meu amigo Dr. Irã, que vai nos ver aqui, está nos vendo, né? Então, agradeço a presença aqui da doutora Fernanda, da Alessandra Machado, o nosso coordenador, Brigadeiro Átila Maia, que todo mundo esqueceu de falar, que ele já foi pré-candidato à presidência da República, portanto, é um visionário também a favor do Brasil, como o Rafael, né, nosso apoiador efetivo e proprietário da
Açaí Mocho. Um abraço, Brasil!